Oi, pessoal, eu sou a professora Adriana Libório, neuropsicopedagoga também. Estou me apresentando como professora porque o meu objetivo hoje é apresentar o livro que eu fiz o ano passado, o e-book que eu preparei, Como Ajudar Seu Filho a Se Alfabetizar. Fiz quando eu era professora, né? Hoje em dia trabalho como neuropsicopedagoga clínica, com atendimentos individualizados aí na orientação de crianças com alguma dificuldade de aprendizado, mas já com essa visão, né? O ano passado, quando eu produzi esse e-book, já tinha essa visão das crianças com dificuldade de aprendizado e da necessidade dos pais em ajudar. Então, muitos pais não tinham condições de pagar aulas particulares. Então, com o valor de uma aula particular, você tem acesso a 150 atividades. Vou apresentar aqui o restante da capa, onde coloco, né, as 150 atividades para todas as fases de escrita. Então, são 30 atividades para cada fase de escrita. São 5 fases de escrita, tá? Fase pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética e alfabética. No livro eu vou destrinchando cada fase de escrita, vou dando dicas sobre elas, como você pode atuar junto ao seu filho, e vou dando dicas de como, na verdade, dicas não, eu vou dando o passo a passo de como você deve atuar para ajudar o seu filho no momento de atividade, tá? E aí, com a atividade também. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho do livro, né, a capa que eu produzi com muito amor e carinho, pensando aí nessa luz, né, que é a aprendizagem, que é o conhecimento. Tem aí um pouquinho sobre a minha pessoa, né, fala um pouquinho sobre mim, sobre a autora, que sou eu. Tenho 15 anos de experiência com alfabetização de crianças no ensino fundamental 1, então do primeiro ao quinto ano. Me destaquei aí, principalmente em 2023, onde eu consegui alfabetizar a minha sala toda no ensino público no meio do ano, utilizando exatamente essa técnica que foi desenvolvida através da prática e de 15 anos de experiência com alfabetização. E aí eu falo um pouquinho sobre mim, depois vocês podem ler com calma quando vocês adquirirem o livro. E aí tem o índice, né, onde eu falo, coloco ali, organizo o livro de tudo que tem, né? Então, fala um pouco sobre as fases da alfabetização, que são essas 5 fases que eu citei para vocês anteriormente. Dou dicas de como incentivar o seu filho, como deve ser a prática desse reforço que é dado em casa ou com um profissional, e fala um pouquinho sobre as atividades de cada fase de escrita. Então, antes de eu colocar as atividades efetivamente, por exemplo, da fase pré-silábica, eu falo um pouquinho sobre a fase pré-silábica. Inclusive, eu tenho vídeos no YouTube onde eu destrincho também cada fase de escrita, a importância da criança, por exemplo, saber todas as letras do alfabeto, para que ela tenha propriedade, para que ela tenha o conhecimento necessário prévio, né, uma habilidade prévia, para que depois elas identifiquem o som das letras, enfim. E aí eu vou explicar para vocês uma atividade, e que inclusive a atividade está disponível no YouTube, que é a atividade que eu estruturei numa aula do YouTube, que é a segunda atividade do livro, da parte da fase silábica com valor, tá? Então, a segunda atividade da fase silábica com valor. Gostaria aqui de ressaltar a importância das crianças saberem todas as letras do alfabeto, elas precisam decorar. Então, no livro eu dou sugestões, tem links ali, vou até passar aqui para vocês, na introdução. Aí eu falo sobre as fases de escrita, bonitinho, como você deve incentivar a criança em cada fase de escrita. E aí, na parte que eu falo sobre a prática, tem lá a questão da avaliação, né? É importante fazer uma avaliação diagnóstica com a criança para saber qual é a fase de escrita que ela está. Então, para você que está assistindo esse vídeo, adquiriu o e-book, por R$ 99,90, que é o preço de uma aula de reforço, você vai estar ganhando a avaliação diagnóstica. Porque é necessário saber qual é a fase de escrita que a criança se encontra. Se ela está na pré-silábica, silábica com valor, enfim. E aí a gente marca um momento online que eu aplico a avaliação diagnóstica e te dou o diagnóstico
qual é a fase de escrita que a sua criança está, e aí você vai saber exatamente qual é a parte do livro que você deve iniciar com ela, tá bom? Tem aqui meu e-mail, e aí vocês podem pedir mais orientações. Embaixo aqui também eu vou deixar na descrição do vídeo os meus dados, o link para aquisição do e-book, o link da aula que eu dou efetivamente, que está disponível gratuitamente aqui no YouTube, para vocês colocarem para a criança assistir, para vocês verem como é que eu lido, né? Como é que é a minha didática na maneira de abordar aí as aulas, mas de qualquer forma, em todas as aulas eu dou passo a passo de cada atividade para que você tenha também essa possibilidade, essa capacidade de orientar o seu filho, tá? E aí, quando eu falei sobre a necessidade de saber as letras do alfabeto, que ela se apropria, eu dou aqui algumas dicas, tem um link, né, dos vídeos no YouTube, onde a criança tem acesso a musiquinhas, para que de forma lúdica ela aprenda, ela saiba as letras do alfabeto se ela ainda não souber. E aí aqui eu tenho, por exemplo, atividades da fase silábica pré-silábica, né? Atividade 1, onde eu dou o passo a passo, primeiro, segundo, terceiro, vou fazendo observações importantes para que você saiba o que a criança precisa saber. Então, essa é uma atividade bem legal, onde ela precisa saber as letras do alfabeto, ela precisa ter o referencial, então ela vai escrever as letras do alfabeto. Se ela não souber escrever sozinha, você precisa escrever para ela, ou você precisa imprimir um crachá onde tenha todas as letras do alfabeto, porque ela precisa ter referência. Então, para ela fazer essa atividade de forma legal, de uma forma boa para ela, que seja efetiva para o aprendizado dela, ela precisa ter o referencial. Então, se você observar, por exemplo, uma sala de aula, sempre vai ter na parede pregado um alfabeto, vai ter aqueles alfabetos grandes, né? Geralmente em cima da lousa, porque a criança ela vai olhar o alfabeto e vai ser a referência dela. Então, em casa, quando você dá um reforço, é super importante que ela tenha a referência. Então, nessa atividade eu oriento para que a criança, todos os dias, diariamente, faça a escrita do alfabeto, primeiro com a referência, né, copiando, depois, com o tempo, ela vai escrever sozinha, né, ela vai decorar a sequência, depois, com o tempo, fazendo isso todos os dias, ela vai conseguir identificar as letras de forma aleatória. Então, isso é todo um processo, tá? Então, durante a fase pré-silábica, ela precisa copiar todos os dias, e na medida que ela vai aprendendo, a gente vai mudando de fase, né? Que é justamente as outras 30, então essas 30 atividades dessa forma, e as outras 30 eu vou orientando de forma diferente. Então, eu vou dar uma passada aqui rápida para vocês verem como é que está estruturada, como é que está estruturado o e-book, e vou explicar para vocês o e-book na fase silábica com valor. É a segunda atividade dessa fase, tá? Da fase silábica com valor. Então, uma introdução, aqui a gente já está na página 72 de 168 páginas. Lembrando, 150 são só de atividades, tá? 150 páginas. Aí eu falo um pouquinho da fase silábica com valor. Ah, professora, mas o que é valor sem valor? Eu não estou entendendo nada que você está falando. O valor é do som da letra, tá? Então, o silábico com valor, a criança geralmente ela já está dando valor para alguma letra. Então, por exemplo, se ela escrever abacate, ela provavelmente vai dar valor para as vogais primeiro. Então, ela vai escrever e vai ler abacate, porque ela está dando valor apenas para as vogais. Eu tenho um outro vídeo no YouTube também, onde eu explico quais são as fases de escrita para poder deixar isso um pouquinho melhor aí na cabeça. Eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É importante que você também assista, tá bom? E aí aqui, né, uma introdução à fase silábica com valor, dou algumas dicas, falo como você pode brincar com a criança. É importante sempre dar o reforço positivo. Se a criança errou, você não deve falar, você errou, né? Tem gente que fala, você é burro. Gente, isso nunca deve ser utilizado. Porque é importante que a criança saiba que ela pode errar e não tem problema errar. Errar faz parte do aprendizado. Se nós adultos não entendemos isso ainda, a gente precisa entender, né? Então, não deve ser uma punição, ela não deve receber o erro, perceber o erro como uma punição. Ela tem que perceber o erro como, não, errei, beleza.
Vamos acertar agora? E aí o adulto está lá para poder ajudar e mostrar o caminho de onde é que está o acerto, tá bom? O erro faz parte do aprendizado, ele é importante para o aprendizado. E aí eu dou aí algumas dicas, vem a atividade 1, a atividade 2. A atividade 2, como eu disse, está lá disponível no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem a aula na íntegra. É uma aula super legal, que eu fiz com todo amor e carinho. Vocês podem colocar para a criança assistir, é importante que você assista também, para você se apropriar da didática, né? Lógico que cada um dá aula de uma forma, né? Todo professor é singular, e os pais também na forma de aplicar atividade, tá? Principalmente pais que não têm pedagogia, que não têm formação acadêmica para ensinar efetivamente, mas têm a vontade de ajudar. Então é imprescindível que tenha um professor com a formação acadêmica ajudando, auxiliando, às vezes um outro profissional, como neuropsicopedagogo, quando a criança tem muita dificuldade. Então é um especialista na aprendizagem que vai mexer ali com a parte cognitiva, vai auxiliar de uma outra forma mais especializada, se a criança tiver um pouquinho mais de dificuldade, eu também faço esse trabalho. Mas a presença materna, paterna, familiar no momento da aprendizagem da criança é imprescindível, porque é o afetivo. Né? Já ouviram falar daquela história de que a criança ela aprende mais quando ela gosta do professor? E a criança aprende mais quando o pai e a mãe está ali incentivando e mostrando a importância. O pai ou a mãe dizendo para a criança: olha, a escola é importante, o ensino é importante, tem um peso 1000 vezes maior do que a professora falar, por mais que a criança goste da professora, né? Então, esse e-book ele tem um simbolismo, um significado muito maior é, do que só, ai, como que eu posso dizer? É uma coisa tão, às vezes, etérea, assim, sabe? Que vem do coração mesmo, da alma, sabe? Para ajudar os pais nesse sentido, que às vezes não sabem nem por onde começar, né? Então, é algo assim, profundo, né? Esse e-book é algo profundo que vem justamente para ajudar vocês a fazer aquilo que às vezes a gente acha que não sabe, como pai e mãe. Às vezes a gente acha que não sabe, mas é um norte para ajudar vocês, tá bom? Tenho certeza que utilizando esse e-book, vocês vão ajudar demais os filhos de vocês, porque eles vão ter a afetividade do aprendizado. Então, eles vão gostar de aprender, porque o pai e a mãe gostam de ajudar, né? O pai e a mãe tira ali. E lembrando que você não precisa ficar ali maçante, sofrendo para a criança aprender. Não, aplica atividade em 1 hora, 1 hora e meia e vai fazer outra coisa. Para que seja um momento bom, lúdico, gratificante, feliz. Para que a criança tenha essa lembrança, quando ela for para a escola, ela lembrar, falar: nossa, a minha mãe e meu pai, meu irmão, meu tio, minha avó, eles gostam tanto da escola, eles acham isso tão importante que eles me ajudam. E isso vai ser um ponto crucial para o aprendizado dele. Você pode ter certeza, tá bom? E aí eu vou explicar então agora o passo a passo, tá bom? Dessa atividade que eu separei para mostrar, para você a estrutura de como é o meu método, tá bom? Então, primeiro, peça à criança que observe a primeira imagem e diga qual é a palavra. Então, por exemplo, a primeira imagem que é abacaxi. Segundo, peça que ela diga quantas sílabas tem cada palavra e realize as marcações nas sílabas correspondentes. Então, por exemplo, abacaxi. Ela vai fazer a contagem. Abacaxi. Então, ela tem que dizer, tem que chegar nessa conclusão com você ajudando, que a palavra abacaxi tem 4 partes e cada parte a gente chama de sílaba, tá bom? E aí, o que a criança vai fazer? Ela vai separar. Então, ela pode pegar 4 lápis de cor, por exemplo, e pintar a parte A de uma cor, a parte BA de outra cor, lembrando que é o B e o a parte K de uma terceira cor e a parte X de uma quarta cor, tá? Então já pede para ela separar 4 lápis para pintar as partes do abacaxi. Depois, olha só, na terceira orientação, peça que a criança faça a leitura respeitando as marcações utilizando o dedinho indicador. Então ela vai lá na palavra abacaxi e vai mostrar, olha, abacaxi. Gente, no vídeo eu mostro direitinho como é que eu tô falando, tá bom? No vídeo do YouTube, que é a aula efetivamente, que eu vou deixar aqui para vocês. E aí vocês vão fazer isso com todas as outras palavras, tá? O quarto passo. Agora peça que identifique a
na mesma linha a figura cuja palavra inicia com a mesma sílaba ou som. Exemplo: laranja e lápis. Então, quando você for para a segunda, você vai falar: ah, o que é isso aqui? Ah, é uma laranja. Laranja tem o mesmo som da próxima figura? Vamos pensar. Laranja, lápis. Então, ela precisa identificar que a sílaba é a mesma. E aí, você vai pedir para ela pegar um lápis, por exemplo, verde, e vai pintar a primeira sílaba da laranja da mesma cor da primeira sílaba do lápis. E pede para ela observar que o lá da laranja é igual ao lá do lápis, tá? É uma ideia aqui que me surgiu. Quinto e última orientação. No final de cada linha, peça para que pense em alguma outra palavra que comece com a mesma sílaba e som e escreva do mesmo jeito, depois corrige. Então, por exemplo, laranja e lápis. Pensa numa outra palavra que não seja laranja e lápis, começa com lá. Ladeira. E aí ela vai escrever ladeira com a sua ajuda, tá bom? De forma correta. Se ela estiver escrevendo de forma silábica com valor, que é o que se espera nessa fase, provavelmente ela não vai usar as vogais, todas as vogais ou não todas as consoantes. Então pede para ela escrever da forma que ela escreve normalmente, depois vem corrigindo, né? Pede para ela apagar, escrever novamente, lembrando, sempre com reforço positivo, mostrando para ela o que ela acertou, para que seja prazeroso, tá bom? E aí vocês vão fazer isso em todas essas linhas, verificando quais são as palavras que têm o mesmo início. Então, por exemplo, na segunda linha, baleia e baú. Então, essas duas palavras começam com ba. Cachorro e caveira começa com K. Dado, não, boia, fita, sol. E aqui, qual que é a forma? Fiquei na dúvida, gente. Assistam um vídeo lá, não lembro. Faz mais de um ano que eu escrevi esse e-book, eu não lembro qual que é. Eu acho que aqui foi um ato falho. Dado, fita, boia e sol. Acho que nessa quarta aqui não tem nenhuma que começa com inicial. Mas na última tem estrela e escola, tá bom? Aqui foi um ato falho, mas enfim. Aqui a gente pode pensar na última letra, tá bom? A gente pensa em fita e boia. Então, terminou com a letra A, qual outra palavra termina com a letra A? Por exemplo, o meu nome termina com a letra A. Ou ela pode procurar aqui qualquer uma e escrever, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui a minha disponibilidade, caso vocês precisem de ajuda. Caso tenha aí alguma observação sobre o livro. Foi o meu primeiro e-book de muitos. Estou atualizando ele para ter algo para o professor iniciante, tá? Que logo eu trago aqui para vocês, tá bom? Desde já eu agradeço quem ficou até aqui. Faça o convite para adquirir o livro, para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E fico à disposição caso vocês precisem de alguma coisa ou tenham alguma dúvida sobre ele, tá bom? Um beijo, até a próxima.